Boa tarde, começa agora mais um podcast Semente de Fé, aqui no canal da CKTV Digital, ao vivo pelo YouTube, Facebook e nas demais plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos. E agora que hoje conosco nós temos uma convidada muito especial, Jéssica Andrade, que é evangelista lá na Igreja da Vida. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Boa Seja tarde. muito bem-vinda. Obrigada. Jéssica, aqui nós colocamos como evangelista, mas eu sei que você tem várias funções lá, evangelista, ministra de louvor, membro do Ministério de Batismo. Me conta um pouco. Assim, já tem alguns anos, bastante tempo que a gente frequenta lá. E minha vida começou praticamente com a caminhada com Jesus, foi lá. Eu havia frequentado outras igrejas, mas lá eu aprofundei mais. Quis mesmo, né, a buscar mesmo de verdade o Senhor, e foi de lá. Amém. Está sendo lá. Amém, glória a Deus. Amém. E hoje o nosso tema é intimidade com Jesus. E antes de a gente começar a falar do tema de hoje, né, quem está nos acompanhando, quiser deixar um testemunho, uma mensagem, uma sugestão para um próximo podcast, seja muito bem-vindo também. Jéssica, esse tema intimidade com Jesus, o que você me fala sobre ele? O que você acha assim, o que a pessoa precisa ter, quem está nos assistindo, né, para ter essa intimidade? Essa intimidade a gente cria, a gente gera uma intimidade com Jesus. O que você me fala? Essa palavra que foi plantada no meu coração através do Senhor, né? Foi através de muitas buscas. Na realidade, tinha dias que eu buscava o Senhor, mas tinha dias que não era como aqueles outros dias que era mais profundo. Aí o Senhor logo me falou: você quer ter intimidade? Você tem que ter constância. É todos os dias. Não adianta você estar fervoroso num dia e já no outro dia seguinte você, muito obrigada, Senhor, abençoe o meu dia. E pronto. E pronto, acabou. Não é assim, é a busca constância. A gente vai gerando todos os dias, a gente vai buscando todos os dias e com isso a gente vai se alimentando todos os dias, né? Querendo ter mais sede, mais fome da presença do Senhor. É isso que gera intimidade. E essa busca, né, igual você falou, essa busca é o que traz intimidade. Porque assim, como que eu vou ter intimidade com alguém que eu não conheço? Verdade. Né? Igual na sua casa, né? Na nossa casa, você tem intimidade com seus filhos, você tem intimidade com seu esposo, porque você o conhece. Só o jeito de olhar, né? Às vezes o tom da voz a gente já sabe o que está querendo dizer. É verdade. Então assim, é com o Senhor, né? Como que eu vou saber se eu estou ouvindo a voz do Senhor, se é aquilo que Ele está falando comigo realmente? Como que eu vou discernir o que Deus quer para mim, a vontade dele, né? Porque na palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade dele é melhor do que a nossa para a nossa vida. Então, se eu quero estar no centro da vontade de Deus, se eu quero viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, como que eu vou entender qual é a vontade de Deus se eu não tiver uma intimidade? Né? E essa intimidade ela acontece através da busca, né? De ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. E para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, tipo assim, elas perguntarem, né? Mas como que eu crio essa intimidade? Como você falou, na constância, tá? Sim. Mas uma constância de quê? De oração? Leitura da palavra. Às vezes um jejum, né? Que mastiga a gente mesmo, E coloca muito, a gente né? no pó, pra gente ter mais sede, mais fome, pra poder buscar. Poder buscar. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho dificuldade, né, de ouvir a voz de Deus, né, de saber o que Deus quer pra mim. Né? Às vezes eu falo com Deus, mas eu não consigo ouvir a voz dele, ou eu não sei o que Deus quer pra mim, ou eu não sei se esse caminho que eu tô seguindo, se a minha escolha é realmente a vontade de Deus pra minha vida. Mas é porque ainda tá precisando ainda buscar mais pra gerar essa intimidade, né? É verdade. Ou às vezes busca, como você falou, às vezes hoje eu tô lá no profundo, mas aí amanhã, às vezes eu tô... Acontece às vezes na nossa vida assim, né? Porque na palavra de Deus fala, né, que no mundo nós teríamos aflições. Sim. Então as pessoas às vezes pensam assim, nós já falamos sobre isso em vários podcasts, porque um tá sempre interligado com o outro, engraçado, né? A palavra do Senhor é assim, é assim, um caminho, né? Sem volta, vai. Glória a Deus, vai. Né? Amém. Um ligando o outro. Um ligando o outro. E a gente às vezes pensa assim, as pessoas às vezes pensam assim, agora eu vou me converter, né? Eu vou para a igreja, então eu vou entregar minha vida para Jesus e eu não vou ter mais problemas. Aí eu falo que isso é mentira de Hollywood, né? Igual o pastor fala, né? Ou mentira de Satanás. Sim. Porque nesse mundo, na palavra de Deus mesmo fala, né? Que no mundo nós teríamos aflições. Né? Mas também ele fala para nós que tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Só que então assim, o que vai diferenciar o cristão, aquele que segue Jesus, aquele que se entregou sua vida para aquele que ainda não entregou, é que nós vamos ter mais sabedoria, mais discernimento, mais força para vencer as dificuldades. Porque não se engane, a dificuldade você vai ter todos os dias.
Hoje é na área familiar, amanhã às vezes é na área de saúde, depois de amanhã na área financeira. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, porque nós não somos daqui, a gente costuma falar isso, né? Nós estamos aqui de passagem. Então, assim, esse mundo jaz o maligno, esse mundo não pertence a Deus. Na palavra dele mesmo fala que o reino de Deus não é desse mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos ter tribulações, aflições, dificuldades, seja no âmbito financeiro, material, emocional. O que vai diferenciar é que quando eu busco a Deus, quando eu tenho uma entrega verdadeira, eu vou ter mais força para poder resistir ao dia mal, né? Igual falando a palavra de Deus, né? É o apoio, né, É que o a apoio. gente tem. A firmeza que o Senhor traz. A gente passar pelo processo, mas sabendo que ali no final tem a vitória. Amém. Né? Glória a Deus. A gente não desistir, a gente não desanimar, porque lá fora a gente está inspirando outras pessoas também, né? Com a nossa fé, com a nossa constância. E é pra gente não desistir, jamais, né? Mas quando a gente não tem essa intimidade, o nosso primeiro intuito é desistir, né? Desanimar. É desviar também, E não né, se o engana. foco. E não se engana, a gente chora, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu te vejo, às vezes deve falar isso pra você também, né? Lá na igreja, né? E você tá lá firme, forte. Você não chora, não? Fala, claro, né? Manteiga derretida. Nós somos humanos, né? É A gente verdade. chora, a gente sofre, a gente tem o dia do luto, o dia da dor, né? Só que a gente tem que fazer igual tá aqui na palavra de Deus, né? Tá, tem o tempo para todas as coisas. Tem o dia de chorar, o dia de sorrir, o dia de nascer, o dia de morrer. Só que haverá o dia bom e o dia mau. Só que naquele dia mau eu tenho que ter a resistência, eu tenho que ter a firmeza para vencer, porque ele vai passar. E só Deus consegue me dar essa resistência, essa força, essa fortaleza, vamos dizer assim, né? Pra gente poder passar pelo dia mau. Porque se a gente não tiver intimidade com Cristo, não tiver essa fé, essa confiança que diz melhores virão e que tudo aqui é passageiro, a gente desanima, desiste no meio do caminho, né, Jéssica? Vontade de desistir, eu acredito que todos, um dia, uma certa hora, um certo momento, tem, passa. Porque às vezes a gente passa lutas tão grandes aqui na Terra, né? São tantas coisas assim que você pensa assim, não, agora, hoje essa luta aqui eu não vou dar conta. Mas na mesma hora você já lembrou, peraí, eu tenho um Deus que luta por mim. Eu tenho um Deus que é meu general de guerra, que vai à minha frente no campo de batalha. Então eu não vou desistir. E outra, Jesus nos amou de tal maneira que ele morreu na cruz do Calvário. Então quando a gente pensa nisso, qual é a situação que eu vivo aqui na Terra difícil, que é maior do que a dor que Jesus passou na cruz, por amor a mim? Acaba sendo leve, né? Acaba sendo leve, né? A gente passa por aquilo que, nossa, passei. Passa tão rápido, né? A gente não mede o espaço de tempo, tanto que a gente percorreu aquele processo, né? A gente vê lá, nossa, é um lindo testemunho que eu vou contar, que eu vou ser para outras pessoas. E nos fortalece, E né? nos fortalece. A gente acha que a dor, né, tem aquela expressão que fala, né, o deserto não é pra morte, né? O deserto é pra vida, né? E a gente às vezes acha que tá no deserto, fala, não, agora eu tô no deserto, Deus esqueceu de mim, né? Agora eu tô passando por essa luta que é muito difícil, não, eu comecei a servir a Deus, mas parece que não tá adiantando. Nós falamos sobre isso também no outro podcast. No começo sempre é assim. Ele falou assim, mas eu vou servir a Deus, tá, vocês estão falando aqui que eu tenho que ter uma intimidade com Jesus. Para gerar essa intimidade eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ouvir a palavra, porque na palavra de Deus também fala que, eu sempre falo da palavra de Deus, que eu gosto de mostrar aqui, né, que isso aqui é nosso manual, todo podcast eu mostro, isso aqui é o manual do cristão, não só do cristão, gente, isso aqui é o manual da vida, qualquer ser humano, isso aqui tá pra gente a solução de todas as coisas, né, quando você tiver um problema muito grande, uma luta muito grande, que não sabe o que fazer, busca na palavra, que com certeza a palavra vai falar com você, Deus através da palavra vai falar com você e vai te dar o discernimento adequado, né? E a direção adequada, né? Porque isso aqui é o manual, é a direção para nossas vidas, né? É engraçado, né? Quando a gente tem um discernimento, o discernimento de ouvir a voz do Senhor, assim, aquela sensibilidade, em tudo você vê o falar do Senhor. Ou é numa palavra que alguém está falando para você, né? Que o Senhor me dá uma resposta. Ou você escuta um louvor, aquele louvor fala diretamente com que eu você. precisava ouvir, né? Isso, diretamente. Ou uma situação que está acontecendo próximo de você, fala assim, nossa, era para ter acontecido isso comigo. E não aconteceu. Não, então foi livramento, né? Então tudo gera em torno de você. A partir do momento que você tem a sensibilidade de perceber quando é do Senhor e quando não é, parece que a vida gira em torno de você. É muito
egoísmo nosso falar assim, não, a vida gira em torno de mim mesma, não é, né? Em torno do Senhor. Mas Ele nos proporciona essas experiências, assim, sobrenaturais mesmo, né? Experiências diferentes, extraordinárias, que só a gente passando que a gente pode E contar. só vive quando adquire uma intimidade, né? É verdade. Igual você falou, né? Eu acho incrível quando uma pessoa logo chegou em mim e falou assim, não tô sentindo nada quando vou no culto, tá tão frio. Eu falei assim, mas você tá buscando em casa? Mas que quando eu chego lá na igreja... A frase necessária agora. A pessoa, eu tô buscando, eu tô lendo a palavra, mas é diferente. Quando você sai da sua casa já com a intenção, nossa, eu já tô criando uma expectativa, né? Eu já tô tendo a expectativa que vai ser extraordinário, que vai ser bom, que vai ser maravilhoso naquele lugar. Mas quando você chega lá e não sente nada, é porque você não buscou antes, né? Não é que Deus não estava presente. Né? Não é que Deus não estava presente. Era eu. Né? Às vezes eu estava lá de corpo, mas às vezes a minha mente, ela estava... Porque acontece isso com a gente, né? Eu tô com o corpo presente, mas a mente, às vezes, ela tá vagando, né? Indo para outros lugares, né? Às vezes eu tô pensando lá na minha casa, lá no jantar, que eu esqueci de fazer, que eu tenho que voltar e fazer naquela... situação financeira que eu tenho que resolver amanhã. Isso. Não entregou verdadeiramente, né? E o coração também, porque às vezes a gente vai com a resistência, né? Jéssica? A gente vai, você quer sentir, eu vou no culto, eu quero sentir, né? Eu quero que Deus fala comigo. Naquele culto eu fui embora e não senti nada. Mas igual você falou, às vezes como estava o meu coração? Às vezes meu coração estava resistente. Né? Às vezes meu coração precisa ser mais quebrantado ainda. Né? E como que eu faço isso, né? É igual você falou, é deixar Deus fluir mesmo, né? Sim. É se jogar aos pés. Eu falo se jogar mesmo, literalmente, né? Quando a gente fala no sentido figurado, né? Que é se jogar, é quebrantar na presença do Senhor. Mas se necessário fosse jogar mesmo, ajoelha, né? Fala com Deus e fala, Deus, né? Eu vim buscar aquilo que o Senhor tem para mim. E eu quebro toda a resistência, porque isso acontece, isso é normal, a gente resiste às vezes. Sim. Né? Com os nossos pensamentos, às vezes as nossas crenças errôneas, né? Então, assim, a gente tem pensamentos, às vezes, que não condiz com aquilo que Deus tem pra gente. Então a gente cria uma barreira até espiritual, né? Não só mental e emocional, mas espiritual, né? Então a gente tem que se despedir de toda barreira, né? Falar, Deus, eu tô aqui, né? Eu quero me entregar em suas mãos, eu quero me colocar na tua presença, fala comigo. É uma busca, né? Igual você falou. E não é só, eu fui no culto hoje, no domingo, ou seja, na quinta-feira, ou seja, na terça-feira, e aí eu pedi para Deus falar comigo, eu me derramei aos pés do Senhor, e naquele dia Deus falou comigo. Mas aí, durante a semana, igual você falou, eu crio uma distância, eu esfrio. Sim. Aí eu não crio uma constância de oração, de leitura, né? Então aquilo ali também vai me distanciando de... Isso acontece igual no casamento, eu falo igual no relacionamento. Imagina, você fala com seus filhos hoje. Então aí tem aquele momento de carinho, de troca. Aí você distancia dos seus filhos, vamos supor, você deixa lá com a sua mãe uma semana. Nossa. Quando voltar, nem pode pensar, né? Quando voltar, parece que já tá meio, não é? Então é uma constância, igual um casamento, né? E é casamento, né? O noivo com a noiva, né? Que é Jesus com a igreja que somos nós. É igual um casamento, se você se distancia do seu esposo, amanhã você já não beija mais, já não abraça mais, já não senta para conversar, né? Vai criando uma certa distância, vai criando uma barreira ali, né? E isso acontece também com o Senhor, né? E não é Ele que nos abandona, somos nós que deixamos de buscá-lo, porque Ele está ali, né? Na palavra de Deus mesmo fala, né? Eis que bate a porta. Né? Então Jesus, Ele está ali o tempo todo nos convidando para essa intimidade, só que às vezes nós resistimos. E o interessante é que mesmo você, por exemplo, pecando, né, você, agora acabou de vez. Não. Se você se entregar verdadeiramente, reconhecer o seu erro, né, renúncia, o Senhor está ali de braços abertos para poder te buscar de volta, te pegar de novo, né? E isso é maravilhoso, porque quantas chances que a gente tem, porque desde quando a gente conhece a palavra, é batizado nas águas, né? A partir daquele momento, o nosso nome está escrito no livro da vida, né? A nossa história já está contando, né? Já está escrita. Então, a partir dali, se você pecar, não é pelo fato que você vai continuar no erro, né? Mas se você pegar, tem que ser um erro de percurso, né? Tipo assim, nossa, não pensei. Nossa. Não foi proposital, né? Isso, A carne também, a nossa carne também é fraca, né? A gente pode ter, algumas situações pode levar a gente a pecar. Mas se a gente reconhecer o nosso erro, Deus está ali, de braços abertos também.
né? Para Nos nos receber, perdoar. né? Nos perdoar. Isso. Reconhecer o nosso erro e pedir perdão para Deus e mudar de Sim. conduta, né? Isso, não continuar no não mesmo continuar. erro. Porque fala assim, eu aprendi que quando eu me arrependo, né, eu arrepender, você falou, olha, eu pequei, nossa, eu não devia ter falado aquilo para Jéssica, não devia ter feito aquilo que eu fiz, eu errei. Muitas pessoas acham assim, como você falou, isso também afasta a gente de Deus. Muitas pessoas, eu gosto muito do culto de ceia, porque no culto de ceia o pastor fala sobre isso, né? E abre um leque na mente da gente, das pessoas, porque tem muita gente que acha assim, não, eu tô seguindo o caminho, né? Jesus, entreguei minha vida, eu me batizei nas águas, reconheci, né? Deus como meu salvador, aí eu tô indo bem. Aí eu escorreguei ali, eu pequei, eu não podia. Aí afasta, porque não se acha digno. Então, mas agora Deus não vai me perdoar, agora como que eu vou lá voltar no culto, como que eu vou lá tomar ceia, como que eu vou lá buscar Deus, como que eu vou orar, como que eu vou falar com Deus agora lá no meu quarto, no secreto, se eu errei, eu fiz uma coisa que eu não podia fazer. Mas é igual você falou, Deus ele é nosso Pai, né? Ele nos ama, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso me afastar. No lugar de eu me afastar, eu preciso reconhecer. Como você falou, pequei, infelizmente. Nós somos aqui na Terra, nós somos falhos, pecador, infelizmente. Nós vamos morrer lutando e tentando, né? Como você falou ontem, né, no culto. Morrer lutando e tentando, né? Verdade. O que eu preciso é pedir perdão, né? Eu peço perdão, reconheço o meu erro, como você falou. Sim. Peço perdão, né? E mudo de conduta. Porque eu falo que há uma diferença entre o remorso e o arrependimento. O arrependimento é aquele que eu reconheço que eu fiz de errado, peço perdão para Deus, que é misericordioso, que sua bondade é infinita, e sua misericórdia se renova a cada dia, né? Então eu peço perdão para Ele e mudo de conduta. Esse é o arrependimento verdadeiro. Mas quando eu peço perdão para Deus e daqui a um mês eu faço a mesma coisa, aí eu peço perdão, errei, daqui 3 meses eu faço a mesma coisa, eu peço perdão de novo, então esse não é arrependimento verdadeiro, esse é um remorso. Porque o arrependimento, ele gera mudança de conduta. Eu sempre falo isso, eu falo isso pra mim mesma. Porque eu vivo trabalhando nesse meio. Porque, igual o pastor sempre fala, a gente vai matando a carne a cada dia. Porque não é fácil. Nós estamos aqui na terra, nós estamos aqui no mundo que jaz o maligno. Né? Na palavra de Deus mesmo fala. Então, é uma luta todos os dias para você alimentar o espírito e diminuir o alimento da carne. Vamos falar no sentido figurado, né? Para quê? Porque o espírito fala mais alto. Mas nós estamos aqui na terra. Além de a gente estar aqui na terra e ainda estar no corpo de carne, nós somos tentados o tempo todo ali pelo diabo, que fica ao derredor, e esperando uma oportunidade, um deslize. E detalhe, ele nos conhece, ele sabe qual é a sua fraqueza, ele sabe qual é a minha fraqueza. E ele vai me tentar na minha fraqueza. A importância da intimidade, como você falou, porque quando eu tenho intimidade com Jesus, como você falou agora há pouco, eu tenho uma visão espiritual maior. Né? A pastora Vanessa sempre fala isso, eu guardei isso pra mim uma vez que eu ouvi ela falar a primeira vez, e ela sempre fala isso nos cursos, quando eu tenho oportunidade de ir na quinta-feira. Ela fala, né, Deus, alarga o meu campo de visão. Porque igual você falou, alargar o campo de visão para quê? Para eu perceber aquilo que está acontecendo ao meu redor. Porque o mundo que nós vivemos, ele é muito mais sobrenatural do que natural. É verdade. Mesmo porque nós não somos daqui, nós estamos passando um tempo aqui. Então eu preciso perceber as coisas que estão acontecendo ao meu redor, espirituais, para que eu possa ter o discernimento e agir da maneira correta. Mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu tenho, como você falou, uma intimidade. Quando eu tenho intimidade, eu consigo perceber, peraí, tá tudo errado. Você consegue ver, né? Esse clima aqui em casa não tá correto, tem alguma coisa errada. No lugar de eu discutir, às vezes, de eu brigar, eu vou buscar. É hora de eu buscar, é hora de eu ir com o joelho no chão, boca no pó, como você falou. Né? Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente tem um discernimento que quem nos dá é só Deus, é só Ele. E através da intimidade. Né? Engraçado não, eu acho muito bom, porque quando começa alguma coisa assim pesada lá em casa, né, eu assim, nossa, deixa eu colocar um louvor. Aí a gente começa a louvar, a gente vê, se distrai, nem percebe que estava acontecendo mais. É uma estratégia, né? Passa. Uma estratégia. Engraçado, um simples louvor pode mudar, né? Um ambiente. É uma estratégia de guerra, né? É uma estratégia de guerra poderosíssima, né? Se todo mundo pensasse desse jeito, né? E às vezes a gente, no lugar de colocar um louvor, como você falou, ou ir pra... porque às vezes no momento não tem como você ir para oração naquele momento. Né? Ir lá no secreto e começar a orar. Mas quando você coloca o louvor no ambiente espiritual, a energia espiritual do ambiente muda, né? Sim, muda. E as pessoas são contagiadas sem nem perceber, às vezes, né? É verdade. Mas não é fácil. A gente tem que ter muita sabedoria. E sabedoria a gente está buscando aqui todos os dias. É verdade. Né? Mas é matando a carne cada dia um pouquinho. Igual eu falo, tipo assim,
é matando o orgulho, é matando a carne. Nisso o jejum nos ajuda muito, né? Sim. Fala porque na palavra de Deus fala, né? Orai e vigiai, né? E orai sem cessar. Nós falamos sobre isso aqui num podcast também, num dos podcasts passados. Esse orar sem cessar, a pessoa às vezes eu vou ficar o dia inteiro orando. Não. Sim, Não, mas assim, não parado, é lá, isso. ajoelhado, É que né? as pessoas acham que o orar é só quando eu ajoelho. Tá, eu tenho que ter Não. aquele meu momento devocional com Deus, tem que ter, para criar intimidade, se é necessário. Sim, é necessário. Mas eu tô dirigindo no trânsito, tô orando, tô falando com Deus. Aham. Né? Eu costumo falar, eu vou ouvindo as pregações e eu aprendo muito mais ouvindo do que lendo. Aí o que eu vou buscando, que vou gravando e vou fazendo. E uma vez, muito tempo atrás, a pastora Adriana sempre fala sobre isso. E a primeira vez que eu ouvi ela falar isso, ela fala assim que vai dirigir e fala, Jesus, senta aqui comigo. Quando ela tá sozinha, né? Sim. Aí eu sempre falo, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Aí eu converso as minhas indignações, falo, Jesus, não estou dando conta disso, não. Isso está muito difícil, como é que eu faço? Jesus, eu não quero pecar, Jesus, eu não quero falar uma palavra negativa. Então, assim, isso é uma intimidade mesmo. Eu estou conversando com Jesus como se ele fosse o meu amigo aqui, porque na verdade ele é o meu amigo, ele é meu protetor, ele é meu direcionador, ele é tudo na minha vida. Então, e as pessoas às vezes também, Jéssica, deixam de criar uma intimidade com Jesus achando que está muito distante. Ah, eu estou aqui, mas Jesus está tão longe. Né? Como que eu vou criar essa intimidade com ele? Como que eu vou falar com ele? Como que ele vai me ouvir? Né? E ele está mais perto que a gente imagina, né? É verdade. Igualzinho as crianças, né? Ah, não, mas Jesus está lá no céu. E não é, tá aqui E a gente dentro. aprende também, isso também por crianças erradas, né? Sim. Às vezes a gente, quando é criança, a gente ouviu falar, então a gente aprendeu que, não, mas Deus está lá no céu, não vai incomodar Deus com isso, não. Isso. Então você cria uma barreira, uma distância, vamos dizer assim, achando que Deus está lá no céu, então ele não pode me ouvir, não consigo falar com Deus, né? E quando você passa a ter essa intimidade, né? No dia a dia, tá lavando a louça, tá falando com Deus, tá lá fazendo a comida, tá falando com Deus, né? Tá lá dirigindo, fala, Deus, senta aqui do meu lado. Se você estiver sozinho no carro, não tiver ninguém com você, sim. Deus, senta aqui do meu lado, né? Jesus, senta aqui, né? Vamos conversar. Fala as suas indignações, agradeça, louva, né? Mas o tempo todo a gente tá... Porque essa intimidade vai nos criar um ambiente espiritual de luz, de bênção ao nosso redor. Porque não se engane, igual eu falo, as tribulações vão vir. O dia mal vai acontecer. Eu não queria viver o dia mal, só o dia bom. Eu também. Mas não tem como, né? Não tem como. Não tem jeito, vai ter que Ele passar. mesmo falou que a gente vai ter, né, aqui na Terra. Aqui na Terra. Então a gente tem que buscar mesmo melhorar a cada dia, né? A cada dia. É uma luta diária. É uma luta constante, né? E as pessoas às vezes pensam assim, igual quando Jesus esteve aqui na Terra, né, teve os discípulos, né, que andaram com ele. Aí tem que falar assim, mas naquela época, né, então agora Jesus, ele morreu, né, e Jesus não está aqui na Terra mais, então como que eu vou criar essa intimidade? Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Você acha que vai ouvir a voz audível? Alguns ouvem, né, porque Deus é Deus, ele faz o que ele quer, né? Mas às vezes, né, muitas vezes é a sensibilidade que você tem. Às vezes você está com um problema, você pensa assim, nossa, como que eu vou resolver? Aí depois eu penso, eu colocar aquele louvor, aí o louvor fala, nossa, como que eu não pensei nisso? Diretamente com você. Diretamente com você. Ou às vezes Deus envia uma pessoa fala, cara, Jéssica, você não faz desse jeito? Sim. Não tinha pensado. Então, assim, isso tudo, e às vezes vem na sua mente, até como voz, e às vezes como pensamento, que você acha que é seu, e não é Deus falando com você, né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas como eu vou saber se o meu pensamento é Deus falando comigo, ou é minha vontade, é o meu pensamento? Aí, conhecereis a verdade vos libertará. Está de acordo com a palavra? Sim. Né? Se você tiver conhecimento da palavra, você vai ter um discernimento, porque Deus vai falar com você de acordo com a palavra que Ele mesmo deixou para nós. Né? Como você falou, eu não vou preocupar Deus com isso, né? Às vezes pode ser uma coisinha tão pequena, né? Uma solução que você quer, assim, tão pequena, um pedido tão pequeno para nós. Não vou incomodar o Senhor. Incomoda. É porque Ele gosta que a gente fala, né? Ele sabe, até mesmo, antes mesmo de você abrir a boca, Ele te conhece. Já sabe o que você está pensando. Já sabe o que você está pensando. Mas Ele gosta... O que é intimidade? É falar pro Senhor. É falar o que você está sentindo, é falar o que você está pensando, é falar, Senhor, eu tenho essa estratégia aqui, o que o Senhor acha? É bom? É ruim? Porque ele vai lá ver lá no futuro, né? Ele já sabe essa história. Né? Isso, a gente só tá vendo aqui. A gente não sabe daqui a 5 anos, como vai ser daqui a 10 anos, e Deus já sabe lá. Já sabe lá na frente. Nossa vida é melhor que a nossa, né? É melhor que a nossa. Os caminhos dele são melhores que os nossos também. E por isso a gente tem que ter intimidade com ele pra gente ter o discernimento do que é melhor pra nós, né? Isso. Às vezes, muitas das vezes pode ser um livramento, né? Que a gente acha que tá seguindo certo, tá escolhendo certo, tá tomando a decisão certa, mas a gente pode parar,
pedir orientação pro Senhor e Ele vai te mostrar se é bom mesmo para você ou é um livramento. Né? Você não aceitar, não fazer, não decidir, né? Não tomar decisão. E isso é em torno da intimidade. Por isso que o Senhor, gente, eu fico encabulada. Tanta coisa, tanto o Senhor fala intimidade, intimidade, porque não é para qualquer um, é só para os filhos, né? É só para quem igual quer. Na sua casa, né? Na sua casa são todas as pessoas que chegam e vão jantar com vocês? Não. A gente nem tem são jeito todas as pessoas de que vão chamar desfrutar daquilo que você, da mesa, né? Da mesa. É só para os filhos, né? Ele escolhe a gente, aquela ovelha lá, aquela 99, aquela né? Aquela uma ovelha, ele vai atrás, porque é dele, né? Mas quem aproveita a mesa é os filhos. Quem desfruta, né? Quem desfruta é os filhos. Ele escolhe, mas muitos vão, né? Atrás dele, buscar ele. É igual aquela passagem que fala, né? Muitos são chamados, né? Mas poucos escolhidos. E aí as pessoas às vezes confundem, acham que, nossa, mas Deus chama tantos e Ele mesmo escolhe alguns. Não. Muitos são chamados, Ele chama todos, porque Ele ama nós todos. Mas nós é que às vezes não escolhemos Ele, né? Não, agora eu não quero seguir a Deus, não, porque eu tenho que... Até falei sobre isso ontem também, né? Tenho que renunciar a velhos hábitos, aí eu não quero, né? Mas é porque ainda não experimentou dessa intimidade, né? Não desfrutou da mesa, porque quando a gente entender que o caminho de Deus é o melhor, porque não há outro, na palavra de Deus fala, não há outro caminho, a não ser Jesus, né? Ninguém vai ao Pai senão por Ele, e Ele é o caminho, a verdade, a vida, não há outro. Quando você está no mundo ali, longe de Jesus, não conhece a palavra, não tem intimidade com Deus, você acha que está vivendo. Também nós falamos sobre isso num outro podcast. Você acha que está vivendo, eu quero viver, eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir. Mas mal você sabe que aquilo lá não é viver, aquilo é ilusão de Satanás. A vida verdadeira, ela é com Cristo. Porque Cristo te dá a vida e vida em abundância, uma vida feliz, uma vida alegre. Porque a felicidade só vem momentânea. Mas estou feliz ali agora. Isso, e às vezes até é difícil, né? Tem que buscar uma bebida, uma droga, um cigarro, alguma coisa assim que naquele momento te dá uma anestesia, vamos dizer assim, das coisas reais e te leva para uma falsa felicidade. Sim. Porque se ela fosse uma felicidade verdadeira, ela era duradoura. Sim, ela é momentânea. Mas então se eu seguir a Cristo, eu tiver intimidade com Ele, eu vou ser feliz o tempo todo. Então como que você chora? Como que você sofre? É porque a felicidade, ela não é aqui da terra. A felicidade é aquela mesma história. Até o irmão Lázaro tinha um louvor falando sobre isso, né? Que eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Então, o que é a felicidade verdadeira de Jesus? É eu saber que eu estou passando pela prova agora. Eu estou passando pela dor, mas eu tenho um Deus poderoso, forte, que me sustenta. E eu vou passar pela prova. Eu não vou desesperar, igual você falou, eu vou passar. Tá difícil aqui hoje? Tá ruim? Eu vou chorar, eu vou sofrer porque eu sou ser humano, eu tô aqui no corpo, eu sou um espírito que estou num corpo de carne, né? Então eu vou sofrer, mas eu não vou desesperar, eu não vou tirar minha vida por isso, eu não vou fazer loucura. Por quê? Porque quando eu sofrer, eu vou sofrer, mas aos pés de Jesus, é chorando com Ele, fala, Deus, né? Consola o meu coração, porque tira de mim essa tristeza, me dá força para eu passar por isso, para eu vencer. E vai passar, porque tudo vai passar. E quando você tem essa esperança de dias melhores, te dá uma força necessária para você passar pela prova, dando glória a Deus. É verdade. E toda prova, toda bênção que você quer conquistar, tem um processo. É um processo. Né? Às vezes pode te doer um pouco, às vezes você pode passar sorrindo. Mas tem um processo, né? Tem um processo. Eu já falei sobre isso também. Tem uma palavra que eu falei que eu costumo falar, eu gosto muito de falar, eu falo isso pra mim mesmo, às vezes, quando é difícil, só viu o propósito e suporta o processo. É verdade. Tudo tem um processo. Toda processo. caminhada. Se eu vou pra academia lá, quero perder peso, tem um processo. Tem. Se eu tenho o processo da dieta, então, tipo assim, não tem como eu estalar meus dedos assim, amanhã eu já mudo, né? Eu apareço magra, ou apareço lá definido, não tem como. Se né? fosse assim, seria tão mais fácil. Né? Mas eu acho que não tem que valorizar. Não. Por exemplo, eu quero fazer um curso, eu quero ser médico. Eu não tenho que passar o processo do vestibular, o processo dos 5 anos, o processo da residência, é um processo. Para depois chegar no propósito, de pegar o diploma, de exercer profissão. Então tudo na vida. O processo de ter um filho, a bênção de pegar seu filho no braço, no colo, teve um processo da gravidez que às vezes foi doloroso. No processo, tem enjoo, tem dor de cabeça, tem dia que você não quer levantar, não quer ver ninguém, quer falar com ninguém. Verdade. Aí tem gravidez que é
maravilhosa, tranquila, tranquila, né? mas tem seus percalços, né? Mas é o processo para chegar na bênção, que é o propósito. Então, assim, a nossa caminhada com Deus também tem um processo. E Deus ele vai nos moldando, né? Quando a gente começa a ter essa intimidade com Ele, Ele vai trabalhando em nós. Por isso que às vezes nós falamos sobre isso no podcast passado. Tem gente que fala assim, ah, não vou buscar Deus não. Já fala assim pra mim, não vou buscar Deus de jeito nenhum, nem vou pra igreja não, sabe por quê? Quando eu convido às vezes, né? Ah, eu vejo as pessoas que vão pra igreja, parece que elas sofrem tanto no começo. Mas é porque é Deus, Ele está nos moldando, moldando o nosso caráter. Está trabalhando em nós, porque às vezes eu chego na igreja, a gente está falando de igreja, mas às vezes eu busco a Deus, e aí Deus, eu quero ter essa intimidade com Ele, eu me entrego totalmente, Ele vai trabalhar aquilo que precisa trabalhar em mim. Às vezes eu sou uma pessoa que sou muito orgulhosa ainda, sou uma pessoa que sabe, não sabe ouvir, eu sou uma pessoa que às vezes fala mal dos outros, Arrogante, às vezes sou uma pessoa arrogante, falo demais, né? Então assim, chutando pra aqui meu espero. Porque a carapuça às vezes serve. Em mim também. Então assim, a gente vai moldando a cada dia. Aí Deus, Ele quer nos usar, Ele quer nos encher. E para Ele nos encher de bênção, né? Nos encher de ousadia, nos encher de alegria, de coisas dele, para que a gente possa ajudar outras pessoas, Ele tem que tirar aquilo que é ruim. Sim, é igual aqui. O vaso, né? É o vaso, tem que né? mudar o vaso para ser perfeito. Não é? Porque senão... É igual esse copo aqui, ó. Vamos supor que tá com água suja aqui, gente, que é água limpa, vamos colocar. Vamos colocar, limpa, mas mas vai ter o processo aqui da água suja sair para a água limpa ficar. Então, assim, somos nós. Então, Deus fala, vem do jeito que você está e eu vou trabalhar em você. Aí Ele começa a trabalhar. Ah, as pessoas sofrem tanto. Não é que as pessoas sofrem, é que Deus trabalhando em mim, moldando o meu caráter. Porque o objetivo, né, é se parecer com Cristo. E para isso, nós temos que quebrar muita coisa em nós, porque nós somos orgulhosos. Porque nós temos a natureza de Adão, né? Tá lá no livro de Gênesis, né? Então, quem não leu ainda, eu convido, leia, gente. Esse livro é bênção do Senhor. É muito bom. É muito bom. Como eu falo de oratória, e eu falo sobre falar em público e tudo mais, então eu dou dica de muito livro, né? Só que assim, eu quero falar de um livro especial, que esse aqui também vai te ensinar um monte de coisa. É esse daqui, ó. Porque lá no livro de Gênesis, aqui na Palavra de Deus, fala sobre isso, né? A natureza de Adão. Então nós herdamos a natureza de Adão. Então nessa natureza nós temos orgulho, nós temos um monte de coisa que Deus ele vai trabalhar em nós. Então não é que a pessoa vem, e começa a sofrer. Não, ao contrário, é que ela começa a viver. E quando ela era orgulhosa, faladeira, igual você falou, né? Briguenta, isso não é vida, porque essas coisas não te trazem bênção. Ao contrário, isso aí afasta a bênção da sua vida. A gente percebe que, nossa, como é que eu fazia isso antes, né? Como é que eu agia desse jeito? Como é que eu vivia desse jeito? Aí você percebe que você não vivia, que eu sobrevivia. Eu costumo falar isso, né? Com a minha vida, pelo menos foi assim. Eu tenho certeza que eu achava que eu vivia. Hoje eu tenho certeza, mas gente, peraí, como que eu vivia antes sem Cristo? Quanto tempo eu perdi? Né? Então, por isso que a graça, né? Glória a Deus, a gente quer os nossos filhos, né? Na igreja. A gente não perde, né? A gente ganha. A gente ganha, né? Eu não sei com quantos anos você foi pra igreja, você tem muito tempo. Quanto tempo falou? De berço. De berço? Olha, glória a Deus, amém, aleluia. Mas foi um tempo desviado, um tempo afastado, né? Seguimos outras religiões, outras coisas, outras igrejas. E aí eu voltei para os braços do Senhor. Amém. Foi através da minha família, da minha tia. Aí levou todo mundo. Aí só dou graças a Deus. Glória a Deus, né? E tu também tem um tempo certo. Eu falo, não é no tempo nosso, né? No tempo de Deus, né? É o tempo de Deus. Mas eu falo assim, é uma bênção, igual você tem 2 filhos pequenos, seus filhos dentro da igreja, né? E eles crescendo dentro da igreja. Por quê? Porque eles já vão desde pequeno, né? Ouvindo a palavra do Senhor, educando na mente deles, assim, nossa, igual vai ter o Ministério Infantil, vai servir nos cultos agora domingo. Isso. Meu neto tá super empolgado. Foi correndo lá ontem, falou, mãe, ó, vó, pelo amor de Deus, vai lá falar pra tia Natanael que eu quero, ele quer ir nos 2 cultos. Meu filho também. E domingo que vem a minha equipe não tá em nenhum culto. E eu vou nos 2 cultos só pra levá-lo. Porque a gente tem que incentivar. Sim. Porque eles estão sentindo o máximo, eles estão achando o máximo, né? Sentindo importante. E eles querem trabalhar. E isso é muito bom. E essa geração, eles são muito evoluídos, eu falo. Tanto espiritualmente como intelectualmente. Muito então, assim, curiosos. o melhor lugar a gente pode estar com os nossos filhos é na casa do Senhor. Né? Eu não tive esse privilégio, mas a gente fala que, dando tempo de Deus, né? De crescer numa família cristã e de vir do berço cristão, mas tudo tem o tempo certo, então foi na hora certa. Acho que eu precisava viver os desertos para poder servir de testemunho depois, né, para outras pessoas. Mas é uma bênção, porque quando você se entrega para Deus, tem aquela intimidade com Jesus,
a sua vida é outra. Aí você percebe que você fala, não, peraí, eu não vivi até hoje. Eu achava que eu vivia, mas eu sobrevivia. Vivendo, eu tô vivendo agora, né? E é o mesmo do Senhor. E agora eu quero fazer uma pausinha aqui para falar. Jéssica, você também trabalha com maquiagem, estética, né? Isso. Design de sobrancelhas. Eu trabalho nessa área já tem um tempinho já. E tô apaixonada Amém, maravilha. na área da beleza. É muito bom ver um sorriso no rosto de uma mulher. Falar assim, nossa, agora estou me sentindo melhor, agora estou mais bonita. É muito bom ouvir isso. Levantar a autoestima, né? Levantar a autoestima. Isso é muito bom. Não tem como, né? Uma pessoa que entra lá para fazer uma maquiagem, um design de sobrancelha e sai triste. Não. Pode acontecer dela chegar triste e sair feliz. É verdade, é verdade. Né? Porque se sente mais bonita, se sente mais autoconfiante, né? Isso é bom, né? Quando você trabalha com algo que deixa as pessoas felizes também, isso vem de Deus. É verdade. Né? É uma coisa boa, a gente Deus fica usa feliz. nossas vidas. Eu tive o prazer de fazer maquiagem com a Jéssica, né? A gente fez uma imersão em julho, eu e mais duas colegas de trabalho, duas amigas também, e duas irmãs em Cristo. Nós saímos de lá que eu não queria lavar o rosto de jeito nenhum, porque eu não queria tirar aquela maquiagem. Durou Então, até no outro dia. Durou até no outro dia. Gente, agora eu vou ter que lavar, nem acredito. Ai, esse cara linda demais. Porque levanta muito. Quando eu cheguei na minha casa, meu marido falou assim, que é isso? Eu falei, tá vendo, ó? Mulher tem que estar maquiada o tempo todo. É verdade. Pra ficar bonita, né? Uhum. E também você dá curso de automaquiagem também, Eu né? curso de automaquiagem. Que quem está nos ouvindo aí, também nos assistindo. Não é o foco do nosso programa, mas eu estou aproveitando, porque, gente, quando a gente se sente bem também, e a gente se sente com autoestima elevada, isso nos proporciona, até nos impulsiona até a buscar Deus com mais alegria, né? É verdade. A gente tem que cuidar de nós, né? Por exemplo, eu Nós trabalho na área somos da beleza. Eu trabalho na área da beleza. Se eu não arrumar meu cabelo, não passar um batom, não vestir uma roupa legal, limpa, passada, qual a expectativa que eu vou dar para aquela cliente? Né? A mesma coisa na igreja. Se eu não cuidar igualzinho a pastora Adriane fala, se eu não cuidar do meu vaso, do templo, que é o templo do Senhor, meu corpo, quem vai cuidar por mim? Ninguém. Né? Uma das coisas que me impulsionou muito, agora você falou da pastora Adriane, né? Aí pra igreja, quando eu me converti, lá na Igreja da Vida, foi sobre isso também, que a primeira pregação que eu vi, ela falando, né? E eu fiquei assim, admirada com ela, né? Porque a gente tem uma pastora que é muito bonita, né? Sim, Puxando vaidosa. sardinha, Não é vaidosa, pastora, né? Cuidadosa. Nossa, ela é muito... Assim, aí eu olhava pra ela, né? Assim, ela sempre tá com a unha feita, sabe? Sim. Sempre bem arrumada. Eu falei, ai, gente, nossa, eu quero ficar nessa igreja aqui, porque impulsiona, né, as mulheres a se cuidar. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então a gente tem que estar bem em todos os sentidos pra gente ser uma melhor mãe, uma melhor esposa. E pra buscar... E Deus quer isso, nosso. E que a gente esteja bem. Tem que estar bem com a sua alimentação, com a sua atividade física. Eu sempre falo, nem com a sua aparência, para que você seja usado por Deus, porque você é templo do Espírito Santo, né? Sim, nós somos templo. Amém. Nós temos que ser tratados todos os dias, né? Glória a Deus. E é o Senhor que nos trata. Amém. O Senhor que nos dá aquelas oportunidades para fazer, né? Pra gente viver. Essa semana, por exemplo, eu tô na semana toda pegando modelo para poder fazer uma nova técnica. Né? Assim, Senhor da glória, como é bom treinar, como é bom ter essa experiência com cada mulher. É uma história que você ouve, outra história que você aprende, né? Tudo gera, fica tudo na sua expectativa, né? Para você aprender mais, a cuidar mais, né? E tudo, vai disso tudo, Deus faz essas experiências pra gente viver, pra gente dar também um ótimo testemunho, né, ali na frente. Então, tudo que a gente vive, igualzinho que eu contei, que eu tava conversando com uma cliente hoje. Como é que eu vou dar um testemunho se eu não matei, se eu não roubei, se eu não trafiquei, se eu não bebi, não fiz nada? Como é que eu vou dar um testemunho? Que testemunho que eu vou dar? Mas o Senhor me levou lá, me mostrou o testemunho da sua casa própria, como que você conquistou. O testemunho do seu casamento, como que você conquistou. E os seus filhos, como foi planejado. Isso não é um ótimo testemunho para você dar? Testemunho, né? Isso, tudo é testemunho. As a pessoas sua acham vida. que tem que viver grandes histórias, Sim, assim, para contar. grandes tragédias, para superar, para poder ter um testemunho. Às vezes a gente aprende com os erros dos outros, né? Eu acho mais fácil. É verdade. Muitos erros eu não tive oportunidade de aprender com os outros, não. Porque era meio teimosa. Então eu tive que quebrar a cara para poder aprender, né?
Mas eu sempre falo isso pro João Igor, né? Que hoje tá comigo e é um filho neto, e é criança, eu sempre falo, ó, é melhor você aprender com os exemplos, porque você não sofre. Né? Se você vai falar, nossa, olha, fulano fez assim, 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 não deu certo. Então, como diz a criançada de hoje, né? Os jovens de hoje, né? E deu ruim. O pastor Guilherme fala, aí fala assim, e deu ruim. Então, aprende com os erros do outro é melhor, porque você não sente na carne, né? Mas tem pessoas que às vezes são mais duras, né? O pastor mesmo fala aqui, o pastor Luiz fala que aquele que é duro, né? Deus é inflexível, então Deus vai dobrar. Né? Então, assim, aconteceu isso comigo, né? Quando eu vim para a igreja, quando eu resolvi, né, me converter, Deus, ele teve que, porque eu resisti, né? Quando eu fiquei resistindo, ele falou, então, peraí, que eu vou dobrar, eu vou amassar, igual o jejum faz com a gente, então eu vou amassar, eu vou apertar, porque você não tem outra alternativa. Não. Então, mas eu falo, doeu muito, mas serve de testemunho. Mas é muito mais fácil você aprender com o erro dos outros. Você falou, eu tô vendo que a pessoa tá fazendo ali de errado, não tá dando certo, então eu já não vou fazer, porque não vai dar certo também, né? Mas isso também nos leva a ter, como a gente está falando de intimidade, a buscar mais. Porque tem pessoas que são mais maleáveis, outras são mais duras. E as que são mais duras, elas precisam de passar um pouquinho do deserto para buscar mais. Porque a vida é assim, ó. Muitas vezes a gente busca Deus pelo amor, mas na grande maioria a gente busca pela dor. Então Deus, ele vai permitir situações em nossas vidas ali de dor, né, de tristeza, em várias áreas, para quê? Para você criar essa intimidade, para você buscar. Algumas vezes até doença, enfermidade. Deus permite de você ter aquela enfermidade para ver, não, através daquela enfermidade ela vai pensar em buscar. Justamente. Aí volta à intimidade novamente. Justamente. E muitas pessoas têm muitos testemunhos sobre isso, né? Sim. Falavam, eu não acreditava em Deus e tal, mas eu tive aquela doença e médico não resolveu e fui pra fora e fiz isso. É com aquela passagem, né, da mulher lá do fluxo de sangue na Bíblia, né? Então, aquela mulher, ela já tinha gastado tudo, né? Mais de 12 anos, então a gente imagina que ela fosse rica, porque ela gastava muito dinheiro e foi para tantos médicos e não curava. Ela era considerada impura naquela época, né? E aí, que ela ouviu falar de Jesus, ela tocou só nas vestes de Jesus. Ela foi curada. Ela teve um encontro verdadeiro, né? Sim. Então, assim, somos nós também. Deus, ele nos trata através de enfermidades, de situações, né? Então, assim, por isso que a importância de não espera, né? Apertar para buscar, para ter essa intimidade. Isso. É constante. Né? É constância. E isso acontece também até com quem já está dentro da igreja. Você falou. Porque às vezes eu busco hoje no profundo e vou ao culto e hoje eu estou sentindo. E nossa, foi fogo, Deus falou comigo e tal, mas aí eu vou embora. Aí naquela semana aconteceu uma situação ruim na minha vida, seja de enfermidade, seja qualquer outra coisa. Aí eu distancio. Aí Deus, ele vai apertar mais, ele vai permitir. Então quer dizer que Deus é ruim e vai mandar a enfermidade para mim, vai mandar as coisas. Não, primeiro, que Deus, ele não manda as coisas, nós que buscamos. E segundo, Deus, ele permite situações. Você abre brechas, né? Você abre brecha. E Deus, ele permite, né? Sim. Ele permite. Não, peraí, a Jéssica vai passar por isso aqui, eu vou permitir, porque ela precisa trabalhar o coração dela. Verdade. Ela está muito dura ainda, eu preciso trabalhar o orgulho, eu preciso trabalhar a humildade, eu preciso trabalhar, né, a busca. Porque quando você está passando uma situação muito difícil, que só Deus, o que você vai fazer? Você vai buscar. Né? Só Deus falou, não, eu já fiz tudo, gosto de enfermidade, eu já busquei médico, cidade fora, eu já busquei tratamento alternativo, nada resolveu. Agora é só por Deus. Aí você vai buscar a intimidade. E o pastor costuma falar também, assim, eu sempre dou exemplo dos nossos pastores, né, porque é na igreja que eu congrego, então é lá que eu ouço mais a palavra de Deus, e eu vou absorvendo, igual eu falo, eu vou absorvendo e vou pegando aquilo pra mim, aquilo lá vai fazendo uma lavagem cerebral, uma metanoia, né, uma mudança de mente na minha vida. Glória a Deus, né? Amém. E vai transformando. E eles vão falar assim que, não, peraí, então se é só Deus, então você tá com certo, você tá com certo. É o melhor para sua vida, então, porque ele é o dono de tudo. Ele é o todo-poderoso, ele é o grande eu sou, né? E a gente às vezes costuma ter essa distância. Você falou, não, mas eu tô numa situação que é só Deus. Então você acha que assim, tá muito ruim porque é só Deus, tá difícil demais, não tem mais solução. Gente, peraí, se é só Deus, tem que lembrar que ele é o dono de tudo. Ele criou a medicina, ele criou os médicos, ele criou o mundo, ele criou tudo. Então, criou até a minha vida. Se é só ele, peraí, então eu tô no melhor lugar, eu tô com a melhor pessoa, vamos dizer assim. Nós e a mulher no fluxo de sangue, né? Ela simplesmente tocou e ela foi curada. Imagina se a gente tenta procurar nos homens o que vem do Senhor, o que
A gente faz o inverso. Isso, a gente procura primeiro dos homens para depois buscar o Senhor, né? Justamente. A gente tem que primeiro buscar o Senhor. Justamente. Até para dar discernimento, né? Sim. Não que as pessoas falam, então você está falando que eu não procuro um médico na hora que eu tô na enfermidade. Claro que não, você tem que procurar Sim, um médico. procura. Deus deixou a medicina, né? Sim. Mas você buscar em primeiro em Deus, porque até para ele te dar o discernimento, qual médico eu vou procurar? Porque Deus, ele gosta, Deus mostra, ele nos dá aquela sensibilidade. Sim. Nossa, peraí, eu tenho que... Teve uma época, um tempo atrás, olha que eu nem era convertida, imagina se fosse hoje, né? Seria muito melhor. Eu tinha uma enfermidade, eu tinha que procurar um médico. Eu tava, tipo assim, num belo dia, do nada. Eu falei assim, do nada, não é do nada. Me veio na cabeça, eu vou marcar uma consulta assim e assim. Né? Eu tinha um lipoma, que é um lobinho, bem aqui no tórax. Você já viu uma cicatriz que eu tenho assim? E as pessoas até acham que eu fiz cirurgia de coração. Não, um lipoma, que era um lobinho, uma fibra de gordura. E eu, do nada, vamos dizer assim, do nada, como o pessoal tá falando, do Naders, do nada, falei, eu vou marcar a consulta pra ver isso aqui. Aí eu fui, marquei a consulta, o médico falou assim, nossa, ainda bem que você veio agora, quando eu comecei a cirurgia. Porque tava enraizando já aqui, então assim, ia ficar pior. Então não foi do nada, foi Deus, foi um livramento, uma proteção de Deus. E olha que eu nem tinha a intimidade que eu tenho hoje com Deus. Então, se eu tivesse a intimidade que eu tinha, talvez eu nem teria ficado muito tempo. Verdade. Né? Me causou dor e tal, então talvez eu teria sido até mais fácil para mim. Talvez não, com certeza, né? Então, hoje a gente tem essa busca, porque todos os dias eu falo, eu não saio da minha casa sem me ajoelhar e conversar com Deus. Por quê? A gente sempre fala muito isso nos cultos, né, Jéssica? E ouve muito também. A gente faz ao contrário, a gente busca outras coisas e Deus se der tempo. E ao contrário, a palavra de Deus fala, buscar em primeiro lugar a reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, né? E isso é criar uma intimidade, gerar uma intimidade com Cristo, porque eu levanto, aí eu falo com Deus primeiro, porque Ele é o dono de todas as coisas, inclusive o dono da minha vida, foi Ele que me criou. Como que eu levanto, saio da minha casa, vou fazer as minhas coisas, se eu não falo com o meu Criador, se eu não tenho essa conversa com Deus, essa intimidade? Porque se eu converso com Deus primeiro, Ele vai me mostrar o que eu devo fazer, qual caminho seguir. Na hora da tribulação, vai falar, essa estratégia você tem que fazer, é nesse lado, por esse lado você tem que fazer. Ele vai me livrar, igual você falou, de várias situações, porque eu estou criando uma intimidade com Deus, para eu poder ouvir, um vínculo, né? Para eu poder ouvir a voz de Deus. Senão se torna estranho. Igual na sua casa. Se o seu marido chega hoje, vocês não conversam, amanhã não se beija, não abraça, não senta mais na mesa, não conversa, é um estranho. Você não vai saber nem o que a pessoa quer, o que a pessoa quer falar. Então, ali, a intimidade, ela é criada no relacionamento constante, como você falou. Conversas. É no dia a dia, é constância, né? É tempo, né? É tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Engraçado que o meu horário de orar é às 3 horas da manhã. Quando não levanto para orar, parece que o meu dia, nossa, hoje tá péssimo, hoje tá ruim. Nossa, durante muito tempo eu fiquei temando. Também? Aí eu amo orar às 3 horas da manhã. Eu fiquei temando, assim, eu acordava falando, por que eu acordo 3 horas da manhã, eu não quero acordar nesse horário, aí eu não levantava de jeito nenhum, não orava. Aí meu marido, né, falou assim pra mim, falou assim, Deus deve estar te convidando pra orar, então vai orar. Levanta e vai orar, tipo assim, né? E porque a gente às vezes resiste. Sim, isso é até, muita gente. Não é nem de propósito, falar, vou resistir, porque não, é até tipo assim, fica com preguiça, eu tô falando de mim. Ah não, mas eu não quero acordar nesse horário, ah não, isso deve ser neurológico, deve ser hormonal, deve ser físico, deve ser insônia. E não é. E não é, Deus te convidando, porque eu já li sobre isso. Verdade. Naquele horário ali é onde está tudo calado, né? Tá Sim. tudo quieto, é o melhor momento da sua casa. Ninguém vai atrapalhar a sua conversa entre você Isso. e Deus. Porque às vezes durante o É isso que dia, eu prefiro. às vezes de manhã você tá lá orando, aí uma criança chora, o outro quer um leite, aí tem que fazer não sei o que, às vezes alguém já buzina na porta. Então assim, aquilo ali te... O meu esposo gosta de orar antes de dormir. Eu falei assim, meu bem, não dou conta. Parece que não encaixa, não flui. Cada um tem seu momento, É né? verdade. O importante é ter o momento, né? O importante é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade, né? Igual você estava falando, na sua casa, você tem que ter um tempo de qualidade para o seu esposo, para os seus filhos. Durante algum tempo eu vivi sobre isso. Eu estava trabalhando demais, né? Então, assim, eu cuidava de 2 lojas e eu ficava muito fora de casa. Até um dia eu acordava, acho que eu falei sobre isso um dia numa pregação. Até um dia Deus me acordou, Deus me chacoalhou, né? E foi Deus que me tirou, na verdade. Eu queria sair, mas eu não conseguia, eu estava tão no automático. E aí eu não tinha tempo. Aí um belo dia eu lá em Goiânia, num hotel, estava em viagem, né? A trabalho. E eu dirigindo lá, aquele trânsito caótico, 7 horas da noite, eu chorando. Falei, o que eu tô fazendo aqui, hora dessa? Aí foi cair uma ficha, sabe?
que a minha casa estava longe, que a minha família estava longe. Aí eu comecei a refletir, falei, será que é isso que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus quer para mim? Porque Deus, Ele quer que você trabalhe. Sim. Deus, Ele quer que seu esposo trabalhe. Isso é natural, é normal, vocês têm que prosperar. Deus quer a prosperidade, Ele é dono do ouro e da prata. Sim. E Ele tem o melhor dessa terra para nós. Na palavra de Deus mesmo garante isso para nós. Mas Ele não quer que você coloque isso acima de todas as coisas. É verdade. E eu estava fazendo isso. E dentro da igreja já, ministra de louvor, pregador da palavra, evangelista. Então, assim, tão automático, você começa, e Deus conhece seu coração e o diabo também. Você começa uma busca, vamos dizer assim, pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Se você não vigiar, você vai perdendo a intimidade, quando você vê, você está nas coisas. O pastor... Quanto mais você tem, mais você quer. Mas você quer. O pastor Ronaldo falou sobre isso numa pregação dele, eu não sei se você estava lá, que você sempre vai, né, na quinta-feira, que ele falou que o diabo, ele está caminhando, e o diabo encosta em você ali, é caminhando com você, é sutil. Porque se ele aparecer na sua frente com um tridente lá, você vai falar, arreda-te de mim, né? Você já conhece. Mas ele não vai aparecer desse jeito, vai aparecer nas coisas sutis, como se fossem boas. Isso, Isso os pratos, vai, né? Nos pratos, né? Aí ele vai caminhando com você, vai caminhando. Você está indo por esse caminho, aí ele vai te levar pra cá. Aí você está indo, quando você vê no abismo, né? Então eu estava nessa situação. Então, assim, como você falou, quando eu olhei, parece assim, falei, peraí, daqui a pouco eu sou um estranho na minha casa. Porque eu falava com meu esposo, eu tenho horário para entrar no trabalho. Não tenho horário para sair. Então era assim, eu falei, mas como assim? Como que eu, uma cristã, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, tenho horário para sair de casa, tenho horário para chegar? Tem alguma coisa errada. Isso, né? Então isso, daqui a uns dias eu ia ser uma estranha dentro de casa. Isso acontece com Deus também. Eu não estava tendo uma constância. Eu não tinha horário para almoçar com meu esposo. Eu não tinha horário para almoçar com meu neto. Eu não tinha um tempo de qualidade com a minha família. E estava sobrecarregada. Eu falo que se eu tivesse ainda nesse caminho, vamos dizer assim, nessa mesma situação, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Eu já tinha dado um infarto, morrido com estresse. Sério. Alguma coisa, sabe? Então, algumas circunstâncias. Então, Deus, né, nos ama tanto, né? Glória a Deus, Deus me tirou isso mesmo. Eu ainda fiquei, falei, por que Deus? Como assim, né? Porque não foi eu que saí. Mas essa história eu tô contando só para assim, para elucidar o seguinte, que eu não estava tendo aquele tempo de qualidade com a minha família, então eu não estava mais tendo intimidade com a minha família. Porque eu estava me tornando estranha. Eu saía e voltava, tipo assim, os horários, sabe quando um sai, outro, como se fosse um hotel? Então, assim, isso acontece quando a gente vai se afastando de Deus também. Às vezes nem com Deus também você tinha, né? Você não tem aquele tempo de qualidade, né? E Deus quer primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Eu chegava no altar, eu até brinco com a Kelly, falei, ó, foi você que orou pra Deus me tirar de lá, agora você se vira, ora e pede pra Deus me arrumar dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu brinco com ela, sabe? Porque eu chegava no louvor, uns 45 segundos tempo, e assim, eu tava tão atormentada, tão cansada, eu acho que se soprasse, eu caía. Então, assim, Deus não quer isso pra nós. Né? Então, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer? Buscar esse tempo de qualidade com Ele, com Deus primeiro. Porque Ele vai proporcionar para mim tudo que eu preciso. Sim. Às vezes você trabalha numa área que você ganha menos e você é mais próspera do que quando você trabalha aqui. Porque a gente não fala porque prosperidade não é só dinheiro. Eu não entendi isso, sabe? As pessoas acham que prosperidade é só ganhar muito dinheiro. Às vezes você ganha muito dinheiro, mas você não tem vida. Aí eu ganho muito dinheiro, mas você almoça com a sua família? Não. Se eu ganho muito dinheiro, mas você tem tempo na sua casa? Não. Então isso não é prosperidade. Você leva os seus meninos pra passear? Não, porque no final de semana que você está em casa, você está cansada, você quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém, quer descansar, quer ficar deitada. Falei, então peraí, isso não é tempo de qualidade, isso não é prosperidade. Não. Porque a prosperidade é em todas as áreas. É um casamento próspero, são, né, qualidade de tempo com seus filhos, com a sua família, né? 5 minutos. Lembra que eu te falei? É muito pouco. Gente, quando você vê, só falta 5 minutos. Então, assim, a gente quer falar mais, né? É verdade. Então, em primeiro lugar, para a gente buscar uma intimidade, né? Para a gente ter essa intimidade com Jesus, é a busca, né, Jéssica? É buscar. Buscar constante. Buscar constante, né? Buscar através da oração. Mesmo que os desafios venham, né? As circunstâncias. Aí que tem que buscar, né? Aí que tem que buscar. É igual às vezes minha mãe fala assim pra mim, fala, não, você vai pra igreja de novo. Eu falo, glória a Deus, eu tenho que ir pra igreja. E assim, aí eu brinco, eu falo assim, olha, nem se eu não estiver andando, eu falo pro meu esposo, me carrega, me põe no banco da igreja. Me leva. Me leva. Porque, tipo assim, quanto mais situação difícil eu tiver, mais eu vou buscar Deus. É verdade. Igual o pastor Luiz fala, eu falei pra isso, você não tá com vontade de ir pra igreja, às vezes tá se sentindo cansado demais, tá com preguiça, aí vai o dobrado. Porque às vezes é o diabo tá colocando coisa na sua vida. Então vou nos 2 cultos agora. Agora eu vou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, assim, é uma constância, igual você falou.
Então, quando você pensa assim, eu tô tão cansado, não quero orar, não quero buscar Deus, não tenho tempo para falar com Deus igual eu falava antes, para ter intimidade, aí você busca mais. Começa a buscar nas madrugadas, igual você falou, Sim, quando já você que acordar. não tem tempo, né? Quando você durante acordar o de dia. madrugada, né, não pensa que é insônia. Vai lá e fala, não, peraí. E se for insônia também, fala, eu vou aproveitar essa insônia aqui agora e vou fazer disso um momento com Deus. Isso. Né? Fala, Deus, eu quero te buscar, eu estou aqui. Porque o primeiro passo para buscar intimidade com Deus é buscar mesmo, é o óbvio. Sim. É tão, mas é buscar a palavra mesmo, é busca. Essa busca, cada um busca de uma maneira, mas a gente busca falando com Ele, é joelho no chão, é orando, né? Buscar essa intimidade. Como que eu vou ter uma intimidade com Jesus se eu não ouço a voz dele? Nós falamos sobre isso ontem. E como que eu vou ouvir a voz dele, saber que é dele ou não? Se eu não tenho intimidade com ele, é igual o seu esposo. Se você ouvir a voz lá, eu falei, pai, estou ouvindo a voz do meu esposo. Se você ouvir em qualquer lugar, você vai saber que é a voz dele. Mas por quê? Porque você tem uma intimidade com ele. Se você ouvir a voz do seu sobrinho, pai, estou ouvindo a voz dos meus meninos. Porque você tem uma intimidade com ele. Como que vai ouvir a voz de Deus se você não tem intimidade? E o único jeito de ter intimidade é buscando essa busca, você falou, através da oração, através do jejum. Eu queria falar tantas outras coisas, eu queria falar sobre o batismo, que a Jéssica também é membro do batismo, nós falamos aqui outras vezes, mas é sempre bom a gente reforçar. Mas o nosso tempo hoje está curto, o nosso tempo está acabando. Jéssica, eu queria te agradecer. Eu falei para você que também era muito pouco. Muito obrigada por ter vindo, ter aceito o convite. Foi um prazer. Uma bênção. Deus continue te abençoando. Abençoando sua casa, sua família. Amém. Te enchendo aí de unção, de luz, de prosperidade. Amém. Que você continue deixando esses rostos, né, dessas mulheres mais bonitas. Que elas Amém, cada vez mais glória a elas Deus. saiam lá do seu estúdio felizes, alegres, igual eu saí de que eu fui, quando eu queria lavar o rosto. Verdade. Mas não tinha jeito, eu tinha que lavar, porque senão, gente, não tinha outro jeito. Se tivesse comprado, eu ia ficar aqui uma semana, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tá? E Deus continue te abençoando. Eu só tenho que agradecer. Tá bom? Obrigada por tudo. Eu que agradeço. E agradeço também a sua companhia, até aqui agora, com a gente. E eu quero falar para você que é empresário, né? Que está aí nos assistindo, que é cristão também, e que quer colaborar com o nosso programa, entre em contato com a gente, né? Deixa aí seu contato, que nós vamos entrar em contato com você. Quando você abençoa um programa que fala de Deus, que leva luz para a vida das pessoas, a sua bênção é dobrada. E até o próximo podcast, até quarta-feira que vem, 16 horas. Tchau, tchau, gente. Fique com Tchau. Deus. Obrigada.